Olá, olá, minha querida aluna, meu querido aluno, estamos de volta e agora para resolver as questões que foram propostas no bloco anterior. Vamos então? Questões na tela, a primeira diz assim: assinale a alternativa que apresenta algumas das vantagens do orçamento-programa em relação a métodos de elaboração orçamentária tradicionais. Então, ele quer que a gente marque aqui a alternativa que representa o quê? Vantagens dele. Lá na prova você faz isso, já destaca aqui o tipo ou a técnica orçamentária que o item quer, características. Em relação aos métodos que eram, tradicionais, clássicos. Letra A. O orçamento-programa tem como vantagem, no programa de trabalho, conter as ações desenvolvidas, aí, dando ênfase, ou seja, ele enfatiza o desempenho organizacional e alto grau de mobilização social. O item é errado ou falso, pessoal, e por qual razão? Olha, com o tempo, com muitas questões, vocês vão pegando os termos aí que são marcantes, Quando ele fala em desempenho organizacional, porque o restante estava aparecendo no orçamento-programa, não estava? Mas desempenho organizacional, e ele fala de dar ênfase, ou seja, foco, o mais importante. Isso é coisa de qual técnica, de qual modelo orçamentário, pessoal? Do orçamento de desempenho, tá? Que tem esse nome, inclusive, por dar muita ênfase ao desempenho da organização. E está aqui, dentre as características daquele documento que nós vimos, orçamento de desempenho, enfatiza... Uai, professor, a banca copiou daí então? Pois é, por isso que está no nosso material. Ele é o orçamento que enfatiza o desempenho organizacional. Então, em uma próxima prova, viu esse termo, já sabe que é do orçamento de desempenho, característica aí marcante dele, e isso quando se dá ênfase, tá, pessoal? Quando é o foco. B de bola. Transparências dos critérios e informações que nortearão a tomada de decisões e estabelecimento de um quantitativo financeiro fixo. Estava indo bem, estava aparecendo no orçamento-programa, Transparência dos critérios e informações que nortearão, isso tem no orçamento-programa, as tomadas de decisões e estabelecimento de um quantitativo financeiro fixo. Quantitativo financeiro fixo, isso aqui não é característica dele do orçamento-programa. Você pode até associar, pessoal, você partir de um fixo com meros ajustes, orçamento incremental, tá? A ideia aqui de tomada de decisão, você pode relacionar ao orçamento base zero, tá? Mas ele misturou aqui, característica tanto do base zero, como dando a ideia aí de manter um quantitativo financeiro fixo, já é uma ideia de base, E se você tiver isso como base mais ajustes, você tem o modelo ou a técnica do orçamento incremental. Mas nada aí falou do programa. Letra C. Necessidade de justificativa de todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário e maior discricionariedade. Essa necessidade aqui, pessoal, de justificativa de todos, olha a ênfase, os programas cada vez que se inicia um novo ciclo, isso é característica do orçamento base zero, se você voltar aí no nosso material. D de dado, facilita a facilidade melhor de elaboração através de ajustes marginais, já pegou, nas receitas e despesas, e esses ajustes servem de base para as propostas orçamentárias parciais. Falso, porque isso aí é do orçamento incremental. E letra E, que vai ser o nosso gabarito, diz assim: melhor planejamento de trabalho, maior determinação das responsabilidades e facilidade para identificação de duplicação de funções. É o gabarito, pessoal. De fato, o orçamento-programa, ele é aquele modelo que tem como vantagem melhorar o planejamento do trabalho, pessoal? A gente tem lá os níveis estratégico, tático e operacional, PPA, LDO e LOA.
E o que é executado lá na ponta pela LOA, no nível operacional, é seguindo o que foi definido lá no planejamento estratégico e tático, com possíveis ajustes, sim. Mas seguir o plano é característica que marcante do orçamento-programa. Maior determinação das responsabilidades, sim. Inclusive nós tivemos aí a lei de responsabilidade fiscal, que determina ali sanções para órgãos, entes que não cumprem o que foi determinado para o direito financeiro, para as normas do orçamento público. E facilidade para identificação de duplicação de funções. Perfeito, uma vez que a nossa classificação, né, pessoal, hoje, em relação às funções, em relação aos órgãos, permite aí a gente identificar o que cada um faz para evitar aí duplicidades, né? Evitar aí órgãos distintos fazendo a mesma coisa. Então, corretíssimo a letra E. Vamos para a próxima? Acertou? Se sim, parabéns. Se não, parabéns também por ter tentado. E eu espero que você tenha entendido o porquê de você ter errado. Aqui pode errar, pessoal. Lá na prova, não. Número 2. A respeito de finanças públicas, julgue os itens, né? Aqui no caso, o item 2, o orçamento público é um processo dinâmico que evoluiu com o tempo. No percurso histórico, o orçamento moderno ficou conhecido por ser um instrumento de controle, com vistas a avaliar, né? Meu Deus do céu. Vis-a-vis, tá, agora que eu entendi, tem um traço ali, ele não estava saindo. Receitas e as despesas, ou seja, passo a passo, né? As receitas e as despesas. E aí, pessoal, o item é certo ou errado? Item errado, tá, pessoal? Item falso. Aqui já a questão não está tão fácil, né? É uma questão mais complexa, mas vamos passo a passo. Quando ele fala que o orçamento público é um processo dinâmico que evoluiu no tempo, até aqui está correto, tá? No percurso histórico, o orçamento moderno ficou conhecido por ser aí ele começou a melar tudo. Porque quando ele fala de orçamento moderno, ele está falando de orçamento-programa, pessoal. Certo? Ficou conhecido por ser um instrumento de controle? Não. Instrumento de controle, quem ficou conhecido por ser um instrumento de mero controle foi o orçamento tradicional. Tá? Com vista a avaliar vis-a-vis receitas e as despesas, não estava entendendo a palavra, agora foi, né? Errado, porque isso é coisa do tradicional, então, embora tenha começado bem, tá, pessoal? Quando ele fala aí de instrumento de controle ou instrumento de controle político, ele está falando lá do orçamento tradicional, tá, pessoal? Está falando lá do orçamento tradicional, que a gente também destacou no nosso esqueminha de aula, né? Tá aqui, ó. Deixa eu dar um destaque aqui com marca-texto. Controle político, mera peça contábil. Orçamento tradicional, clássico. E não o programa, chamado também em provas como moderno. Número 3. No orçamento-programa, letra A. O controle focaliza a honestidade do agente e a legalidade do gasto. Falso, pessoal. Por quê? Não é no orçamento-programa que o controle focaliza a honestidade do agente e a legalidade do gasto. Isso é coisa do tradicional ou clássico. B de bola. Não há necessidade de acompanhamento do orçamento por meio de indicadores. Falso. No orçamento-programa há sim esta necessidade. Lá no clássico tradicional não havia. Letra C. O controle focaliza a eficiência, eficácia e efetividade dos gastos. Em outras palavras, está preocupado, né, pessoal, com o bom uso do dinheiro público. Isso sim é coisa do orçamento-programa. Não há vinculação entre o processo de planejamento e de execução. Falso. A gente poderia afirmar isso para as outras técnicas, para o programa não. São considerados aspectos contábeis e de gestão, mais uma característica que é marcante do clássico tradicional. Número 4 diz assim: a técnica orçamentária que utiliza o orçamento como função
precípua de controle político é chamada de... E aí, falou de controle político, de mera peça contábil, dando ênfase em quem gasta e com quanto gasta, e não necessariamente na qualidade do gasto, na satisfação. A gente aprendeu que isso aí é coisa do orçamento tradicional, né, pessoal? Enfatiza o quê? O controle político, né? Então vamos atrás da resposta. Vamos atrás da resposta agora, tá? Então tá aí. É o desempenho? Falso. É o de resultados? Também não. Burocrático? Começou a inventar moda. Orçamento clássico? Bingo, né, pessoal? Também chamado de tradicional. E letra E, orçamento programa, também errado. Número 5. A sistemática de elaboração orçamentária que exige a justificativa de cada recurso, ó, começou a generalizar, pessoal, de cada recurso, justificativa, olha os termos, sem fixar de antemão um valor orçamentário inicial e sem considerar valores previstos no orçamento anterior, traduzindo, não gerar direito adquirido, pegou, isso aí é chamado de orçamento participativo, falso. Participativo é aquele em que a sociedade toma decisões ali durante as etapas de elaboração e aprovação das propostas, optando, né, por um projeto ou outro, o que não necessariamente vincula o ato público no ano seguinte a seguir aquela opinião, aquela decisão. Orçamento programa, também não. Orçamento programa, chamado também de moderno, nosso atual modelo orçamentário vinculado ao planejamento que foca na qualidade do gasto, né, pessoal? Está preocupado com a eficiência, está preocupado com a eficácia, com a efetividade do gasto público. Orçamento tradicional, não. Embora já tenhamos passado por esta técnica em que desvinculava do planejamento, focava no objeto e não no objetivo, mera peça contábil, controle político, não é essa técnica que se refere ao enunciado. Orçamento de desempenho, que foi um transitório entre o orçamento programa e o clássico tradicional, focava no desempenho das organizações, falso. Então, nos resta a letra E, é o OBZ, né, pessoal? Justificativa de cada recurso sem gerar direito adquirido, técnica orçamento base zero. Lembrando que esta técnica não é utilizada pelos governos, nem federal, estaduais ou municipais ou do Distrito Federal, mas ela é conhecida academicamente falando e cai em provas de concurso, então é importante treiná-la. Número 6, o orçamento que se caracteriza por apresentar propósitos, esse você já vai dando um destaque, né? Propósito é o mesmo que resultado, objetivo. Para os créditos orçamentários solicitados, ou seja, tem um crédito de 500, mas para que é esse crédito? É disso que ele está falando. Os custos necessários para o alcance de tais propósitos, ou seja, eu quero construir uma ponte, beleza. Para quê? Quanto que sai a ponte? E informações quantitativas que mensurem os resultados, então está aqui, quero construir uma ponte. Esse é o meu propósito. Quanto que vai sair essa ponte? Ah, vai sair por 500, beleza. Então, tem informações quantitativas sobre isso? Tem. Ela vai ser de 3 quilômetros. Muito bem. Agora, e qual é o resultado disso? Em outras palavras, vamos além do propósito, né, dos simples propósitos, e vamos tratar aqui também de impacto, né? Ah, essa ponte ela é importante porque ela vai ligar a população aqui da cidade X até a cidade Z e vai aqui melhorar muito a qualidade de vida, porque hoje o trânsito está caótico. Cara, muito bem. O foco está sendo no resultado, né? Alguém, ao ler essa questão, poderia pensar assim, Anderson, isso aí está muito parecido com o orçamento-programa. Beleza. Mas tem nas alternativas orçamento-programa? Não. Inventou aqui orçamento por objeto, tem orçamento que foca no objeto, que é o tradicional, mas não por objeto. Falou aqui de base zero, tem nada a ver com base zero enunciado. Funcional programático, isso é uma característica, né? Essa função funcional programática é característica
da implementação do orçamento moderno ou programa, tá? É isso que representa essa letra, não tem nada a ver com o que ele está colocando, isso é só uma característica. Orçamento participativo, técnica relacionada aí ao envolvimento, né, da sociedade na tomada de decisões ali durante a proposta de orçamento, na elaboração e na aprovação, também nada a ver. Então sobra aquela técnica que se parece mais com o orçamento-programa, que é o orçamento de desempenho, que foca no resultado, no propósito, no desempenho organizacional. E aqui, ó, informações quantitativas. Isso aqui também ajuda muito a representar aqui, já que ele está falando de resultado, né, o orçamento por desempenho. Belê. Se o programa já está mais preocupado também com as informações qualitativas, pessoal. Como construir essa ponte da melhor forma, com o melhor custo-benefício, tá? Então, lembrando que o orçamento de desempenho é aquele que mais se parece com o programa, só tomem cuidado porque ele não é vinculado ao planejamento. No mais, as outras características realmente foram aí, né, pessoal, herdadas desde a introdução do orçamento-programa, passamos aí por um processo de transição, e aí o orçamento funcional, também chamado de desempenho, você pode falar que ele já focava na realização, no resultado, né? Você pode falar que nele você tinha aí medidas de desempenho, mas não era completo, não tinha um vínculo ao planejamento, não tinha um aspecto mais qualitativo. Belê? Número 7 agora diz assim. Número 7. Com o objetivo de melhor atender aos interesses da sociedade, as nações procuram aprimorar o seu sistema orçamentário. Isso dá origem a vários modelos orçamentários. Nesse sentido, assinale a opção correta relativa a modelos orçamentários. Letra A. A alocação de recursos no modelo orçamentário tradicional visa o alcance de objetivos e metas que são pré-estabelecidas. Gente, objetivo e meta pré-estabelecidos está com cara de planejamento. Planejamento tem nada a ver com orçamento tradicional. Se ele falasse programa aí, beleza. Tá? Então, falso. O tradicional, ele foca no objeto do gasto e não no seu resultado, no mero meio. B de bola, a estrutura do orçamento-programa está associada, ou seja, vinculada ao planejamento e à adoção de indicadores de medição de resultados. Bingo, né, pessoal? Tá certinho. Aí a afirmativa letra B. Vamos achar o erro das outras. Letra C, o orçamento de desempenho é fundamentado nos custos dos programas e nas metas qualitativas para alcance de resultados. Falso por conta do qualitativo. Aqui deveria ser o quê, pessoal? Quantitativo. E você observa isso em questões de provas anteriores, né? No próprio enunciado aqui da banca, falando de informações quantitativas, e a resposta foi orçamento por desempenho. Então está aqui se repetindo, só que agora ele mudando para qualitativa e afirmando o seu orçamento de desempenho, por isso o item ficou errado, porque o correto é quantitativa. Letra D. A elaboração do orçamento base zero é realizada a partir da perspectiva do incremental. Absurdo, gente. São técnicas distintas, né? Uma coisa é o base zero, outra coisa é a incremental. Elas até se opõem, né? Orçamento incremental mantém uma base mais ajustes marginais. O base zero revisa, analisa tudo e toma decisão, pessoal, em cada programa, em cada gasto, não se preocupando em dar continuidade. Se for dar continuidade, é visando um custo-benefício. Então eles são contrapostos, né? E não um a partir do outro. O orçamento por resultados é fundamentado em padrões de alocação de recursos com ênfase na economia de recursos. Nada a ver, né, gente? Orçamento por resultados, para quem lembra aí da técnica, né? Nada mais é do que uma técnica em que você convoca quem?
A sociedade, né, nós falamos dela naquele slide, em que falamos também do base zero, incremental e participativo. O por resultados é aquela técnica em que a sociedade é quem define o resultado a ser buscado ali com o emprego do dinheiro público. Falei também que é uma técnica que não se usa, não se vê aqui no Brasil ainda, infelizmente, né? Mas em muitos estados americanos sim. Então, como você pode ver aí com a alternativa letra E, não tem nada a ver fundamentado em padrões de alocar recursos com ênfase em da economia de recursos? Não, nada a ver. A ênfase aqui é a sociedade definir o resultado, ou seja, o propósito do dinheiro público. Questão número 8. Diz assim: o orçamento público é uma área de estudo que interessa várias disciplinas, o que garante ao orçamento suas diferentes naturezas: política, econômica, administrativa, contábil e financeira. Pessoal, quando ele fala em política, está associado ao quê? À participação do povo que aprova o orçamento por meio dos seus representantes. Então, todo o orçamento, PPA, LDO e LOA, nasce de um projeto antes de ser lei. Exemplo aqui, a LOA de um determinado ano, 2024. A LOA 2024 é projeto feito em lá em 23, certo? Feito em 2023. Esse projeto é elaborado pelo Executivo, a gente estuda isso, mas quem aprova é o Legislativo. E quem é o Legislativo? Exemplo, na União, senadores e deputados. Isso é o aspecto político. O aspecto econômico é toda a influência que a economia vai, né, pessoal, exercer sobre a arrecadação de receitas. Então, se a economia mundial vai bem, a arrecadação vai bem. Se a economia mundial ou a interna vai mal, aí a arrecadação vai mal, o gasto vai ter que ser, né, contido e por aí vai. A parte administrativa é a parte relacionada à gestão, né, a você planejar o recurso público. É por isso que antes da LOA você tem outros dois instrumentos que a gente estuda também: o estratégico, plano plurianual, o tático, lei de diretrizes orçamentárias, e o operacional, LOA, tá? Então, você tem que gerir, administrar de forma planejada, em 3 níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional. O lado jurídico, pessoal, é você respeitar as normas. Exemplo, você não pode ter na LRF um dispositivo que, por mais que vise o equilíbrio, o bom gasto público, mas que fira um dispositivo constitucional. E a gente, quando estuda a LRF, vê exemplos disso, né, de alguns dispositivos lá que foram declarados inconstitucionais. O aspecto contábil é importantíssimo, porque ele vai tratar de todo o registro dessas informações. Todos esses números, pessoal, eles serão transformados aí em tabelas, em planilhas, em relatórios, em balanços, de maneira que, bem interpretadas nessas informações, a gente tem aí uma transparência de tudo isso que é feito com dinheiro público. E o lado financeiro é o lado do dinheiro propriamente dito, né, pessoal? O imposto, a taxa sendo arrecadada, tantos milhões na conta única, né? Tudo isso a gente chama de naturezas do orçamento. Então tá aí uma aula resumida no enunciado de uma questão. Muito bem. As variadas naturezas encaminham diferentes finalidades para os orçamentos, inclusive evoluções nas finalidades ao longo do tempo. Com relação à evolução conceitual do orçamento, analise os itens a seguir. Agora sim, vamos iniciar a questão. 1. As normas que disciplinam o orçamento público em cada país resultam de embates sociais e econômicos. Com certeza, pessoal. Você tem aí como fruto de manifestações, como fruto de crises econômicas, mudanças na norma, mudanças na Constituição, mudanças na forma de fazer o orçamento num país. Então o item está corretíssimo. Nem sempre o orçamento público esteve orientado para a administração. Perfeito. Na época do clássico tradicional, ele era mais orientado para a instituição, mais orientado para o objeto, mais orientado para o valor, a parte contábil, do que para a administração em si, né? E quando a gente fala aqui de administração, a gente está falando de administração pública que visa o interesse público. O orçamento público, visto como resultado do processo de avaliação de demandas e de escolha entre alternativas,
ressalta a sua natureza política. O item é corretíssimo, né, pessoal? Por quê? Nossas demandas são, né, pessoal, avaliadas e depois representadas lá pelos políticos, tá, pessoal? Que estudam lá por meio do projeto de lei, né, e alteram via emendas as nossas normas. Então, os 3 itens estão corretos, gabarito na nossa letra A de Afo, A de Anderson, A de amor, né? Só coisa boa aqui nessa aula, pessoal. Número 9. Relacione as técnicas orçamentárias listadas a seguir e suas respectivas explicações. Então, a gente vai ter que achar aqui, na explicação primeira, quando ele fala aqui, ó, tem como ênfase a eficiência e considera toda despesa como nova. É o incremental? Não, incremental base mais ajuste. É o programa? Também não. É o base zero? Bingo, né, pessoal? Bingo aqui. Esse é o base zero. ênfase a eficiência, ó, esses termos você vai guardando, porque eles vão se repetir na sua prova. E considera toda, sempre generaliza, despesa como nova. Feito através de ajustes marginais nos itens de receita e despesa. Quem que você acha que é? Muito bem, orçamento incremental. Integra planejamento e orçamento com objetivos e metas a alcançar. Olha aí, se não é o orçamento programa. E sobrou o que estimula o exercício da cidadania e o compromisso da população com o bem público, né? Participando, embora essa participação, embora essas decisões tomadas, se falar que a sociedade toma decisão no orçamento participativo, está certo. Agora, não significa que essas decisões serão depois, na execução do orçamento, mantidas, respeitadas. A sequência correta, então, ficou 3, 1, 2, 4. Letra D de doido. Número 10. A técnica conhecida como orçamento-programa consiste em enfatizar, então ele está falando dele, do programa, a manutenção dos patamares orçamentários do exercício anterior. Você manter o patamar do anterior, pessoal, é manter uma base. Isso é coisa do incremental, né? Então, e também está associado aí a mais o orçamento clássico, ok? A concatenação programática dos atos orçamentários. O item é falso, pessoal. Questão um pouquinho mais puxada, né? Essa concatenação programática dos atos orçamentários, isso aí também, né, pessoal, não está associada ao orçamento programa, tá? Você aqui trabalhar de forma a reduzir, né, a estrutura programática desses atos é errado por conta da palavra aqui, concatenação. Letra C. Diz assim: os programas de computador na execução orçamentária. Isso aqui, né, pessoal, piada, né? Fala sério. Mas vamos traduzir? Quando ele fala enfatizar os programas de computador na execução orçamentária, está falando de enfatizar o objeto. Enfatizar o objeto, pessoal, significa o quê? Significa orçamento clássico, tradicional, né? Próxima. Letra D agora, né? Letra D aqui. A política econômica e financeira e os programas de trabalho de governos nas rubricas. Rubricas aqui, né, pessoal, é no detalhamento, né, de cada gasto. Vai ser o nosso gabarito, tá, pessoal? Política econômica e financeira, né? A gente sabe que o orçamento, programa, tem essa relação com a economia, essa intervenção. Os programas de trabalho, essa expressão aqui meio que condena, nas respectivas rubricas, ou seja, nos respectivos gastos. E letra E, os programas de computador na elaboração orçamentária. Aí ele só foi nada criativo aqui, mudando um pouquinho da letra C, né? De execução para elaboração, tá tudo errado também, focar o objeto, tá? Gente, a letra B de bola aqui, só voltando um pouquinho para explicar melhor, né? Porque a palavra é um pouquinho chata, né? Você concatenar ideias, né, que é o fato de você fazer esse encadeamento, essa ligação, também restringe muito o conceito, tá,
do orçamento-programa, beleza? Então, concatenação programática dos atos limita muito, por isso que o item ficou errado. Já estamos chegando ao fim, faltam só duas. Ânimo, vamos lá, questão número 11 agora. Diz assim: o orçamento-programa, letra A, concentra o foco sobre insumos e recursos financeiros antes de serem usados, permitindo o controle pelo Poder Legislativo. Você acha que realmente concentra o foco em insumos, pessoal? Insumo é objeto, é coisa, é meio não objetivo, falso, né? Totalmente errado ele. Quer aquele que foca o resultado, o propósito, né? A finalidade. Tem abrangência vertical e considera despesas alternativas a partir do zero para as atividades governamentais. Esse aqui é quem? Responda aí. O OBZ, né, gente? Veja que cada banca vai trazendo, né, umas nomenclaturas e termos diferentes. Por quê? Porque usam autores diferentes. Como a gente está aqui aprendendo a matéria, eu estou trazendo bancas diversas. Letra C, é elaborado pelo Poder Legislativo. Absurdo, né? A gente sabe que quem elabora é o Poder Executivo. O Legislativo aprova, né? Que detém a iniciativa de proposição ao projeto. Não, quem tem a iniciativa é o Executivo. Caput do artigo 65 da Constituição. A gente estuda isso também no curso. Utiliza medidas de desempenho com a finalidade de medir as realizações, ou seja, os produtos finais. É o nosso gabarito, tá, pessoal? É o nosso gabarito. É o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização e, por isso, o principal critério de classificação da despesa orçamentária é o institucional. Falso, né? Se ele dissesse aqui que é o elo entre o planejamento e os objetivos, né, pessoal, do que se faz com os recursos, ok. Funções executivas da organização, isso aqui está para orçamento de desempenho, ok? Que visa aí, né, o bom desempenho organizacional. E também falar que o orçamento-programa tem aí o principal critério da classificação, o institucional, está falso. Para a banca lá, o principal critério de forma, né, pessoal, histórica, ainda que iniciando, foi o critério funcional programático, que a gente aprende que hoje, né, e desde 99, separou. Você tem hoje o critério funcional, tem lá os 5 dígitos, que a gente estuda lá na aula da despesa, e o programático, a estrutura programática com 12 dígitos, que a gente também estuda só em classificações da despesa, né, nessa parte do curso. De toda forma, falando dessa parte histórica, para dar como certo característica do orçamento-programa, ele tinha que falar principal critério da classificação orçamentária, funcional programática, tá bom? Portanto, gabarito confirmado na letra D de doido. E última questão do nosso bloco, talvez a mais difícil, né? A estrutura do orçamento-programa se situa dentro de uma lógica orçamentária moderna que concebe o orçamento como instrumento de gestão. Entre as recomendações úteis para a organização da estrutura programática em uma entidade, uma opção inadequada, gente, de todas, talvez a mais difícil, tá? Na minha avaliação, pelo menos, porque ele pergunta o que é uma opção inapropriada, inadequada para uma entidade que queira o quê? Que queira implementar, né, recomendações úteis para a organização da estrutura programática. Orçamento-programa, vamos dar aí recomendações úteis. Todas são úteis, exceto uma. É isso que ele está querendo dizer. Já começa a dificuldade pela interpretação do que ele quer. Flexibilidade na gestão financeira e de pessoal deve ser expandida na gestão dos programas? Sim. Então essa é adequada. Não é o gabarito, tá? Pessoal, a flexibilidade na gestão financeira e de pessoal deve ser expandida na gestão dos programas. Sim. Por quê? Por que você deve expandir? Não é o gasto, é a flexibilidade para gerir o dinheiro e as pessoas. Ora, você faz um programa pensando em atingir 3 regiões. O programa é sucesso, a economia melhora, arrecada mais, vamos expandir.
Eu tenho mais dinheiro, eu tenho que ter mais pessoal trabalhando nesse programa. Isso é flexibilidade. O contrário também é verdade. Se minha arrecadação diminui, vou ter que ter menos gente trabalhando nesse programa, eu vou ter que ter flexibilidade para reduzir. Isso é adequado. Tudo que é planejado precisa de ajuste, então é recomendado ter flexibilidade tanto para fins financeiros quanto de pessoal e demais estruturas, tá? Ajustes para menos ou para mais, para fins de equilíbrio. As atividades e os projetos devem ser desenhados em níveis elevados de desagregação. Perfeito, isso também é adequado. Traduzindo, quando ele fala em atividades e projetos, devem ser desenhados em níveis elevados de desagregar. Pessoal, vamos lá. O que é agregar? É você juntar. Desagregar é você separar. Por quê? Quando eu tenho um programa chamado ProUni, ele não pode tratar de segurança, ele tem que tratar de educação e não é qualquer coisa da educação, é ensino superior, programa Universidade para Todos. Quando eu falo de PRONASSE, eu já estou falando de Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Cada programa vai ter um objetivo, vai ter um propósito, então eu tenho que ir separando isso mesmo, de forma mais elevada possível, tá? Para que eu possa atingir cada objetivo, cada propósito. Então essas atividades e projetos vão sendo organizadas dentro de programas e cada programa vai ter um objetivo, tá? Se o propósito não for universidade, ensino médio, e sim ensino médio, tem outro programa, Enem. Então veja que não tem um programão da educação. Dependendo do propósito, a gente vai desagregando. Letra C. Os programas de despesas em andamento devem ser distinguidos de novos programas de despesas. Perfeito. O novo tem que ser distinto do que já vinha em andamento, né, pessoal? Perfeito. Isso é o normal, né? Os programas devem ser multifuncionais. Ó, isso aqui já vem de encontro, ou seja, contraria o que eu acabei de explicar na letra B de bola, sobre desagregar. Isso aqui é inadequado. Uai, professor, então é o gabarito. Perfeito. Os programas não devem ser multifuncionais, eles devem ser monofuncionais, tá? Porque cada programa tem que ter uma função só, e não várias funções. Então eles devem ser monofuncionais, tá? E letra E fala que um programa terá mais de um subprograma e estes serão desmembrados em diversas atividades e projetos. Perfeito. E a gente entende até melhor isso quando se estuda, né, o plano plurianual e a estrutura programática. E a gente hoje chama, né, pessoal, esses subprogramas de ações, tá? Então a gente vai depois trabalhar melhor isso aí. Por exemplo, você tem um grande programa, dá um exemplo aqui, chamado historicamente aí, né, o PAC. Você já deve ter ouvido falar, Programa de Aceleração do Crescimento. Só que esse programa, ele trata de várias áreas. Então ele vai sendo dividido em vários subprogramas. Cada subprograma desse aqui, ou alguns subprogramas destes aqui, podem serem trabalhados aí em vigência de PPAs diferentes, dado o tempo. Porque o PAC aí você vai traçar a história dele e dá muito mais de 15 anos, né? Então, que você tem com isso, pessoal? Conclusão. Conclusão. Fiquei até curioso aqui, quando começou? 2007 começou o PAC, né? Quase próximo aí do que eu falei. Mas enfim, aí você vai ter vários PPAs fracionando esse programão em subprogramas, que a gente vai chamar lá de programas finalísticos mais tarde na aula do plano plurianual. Tudo bem? Então, essa estrutura está assim adequada e depois cada subprograma desse aqui, que a gente chama de programa de gestão ou programa finalístico, vai tendo ações. E estas ações são chamadas de atividades ou de projetos. Então tá redondinha a questão, tá, pessoal? Bom, galera, o bloco ficou um pouquinho mais longo, mas eu acho que valeu a pena porque resolvemos aí, né, 12 questões com muita revisão. Te vejo aí num próximo bloco com mais um assunto da nossa matéria. Até já!